Então vamos lá. Então um professor, certo, de lógica, que foi aluno do Newton da Costa, ele fez um vídeo, tá? Foi convidado para uma entrevista por um canal de matemática e ele basicamente falou sobre mim. O host, o dono do canal, ele citou o meu nome, pelo que ele falou nos comentários, ele enviou este vídeo especificamente que está aqui na tela para o professor antes deles fazerem essa conversa. O professor viu o vídeo, tá? E eles comentaram um pouco sobre esse vídeo e sobre a minha pessoa depois, durante a gravação deles, tá certo? Vamos assistir primeiro o meu vídeo e depois a gente assiste os comentários dos dois. Vamos lá. É importante enfatizar que as chamadas lógicas clássicas modernas, elas não necessariamente, como muitos pensam, são simplesmente a lógica tradicional ou as lógicas tradicionais reformuladas em linguagens artificiais. Constantemente são lógicas que vão distorcer muitas das coisas da lógica tradicional. Então essa mentalidade... Pronto. Isso é um fato, certo? Primeiro vamos comentar sobre esse ponto. Isso aqui é um fato. Tá? Existe, sim, essa mentalidade no meio principalmente dos estudantes, ou seja, as pessoas que estão começando nos estudos de lógica, essa visão de que a chamada lógica clássica ou as lógicas clássicas, tá, dentro do contexto da lógica moderna, é basicamente uma formalização da chamada lógica tradicional, que seria aquelas lógicas que antecederam o século XIX. Então você tem a lógica de Aristóteles, você tem a lógica dos estoicos, dos megáricos, você tem a lógica dos árabes, você tem a lógica dos budistas. E basicamente os medievais, sobretudo os escolásticos, eles pegaram essas lógicas e tentaram dar uma certa unidade a essa disciplina que a gente chama de lógica. Tá? Essa unidade ou tentativa de unidade é o que a gente chama de lógica tradicional. Tá certo? E essa lógica tradicional, ela não é a lógica clássica moderna. Tá? Embora, principalmente, estudantes iniciantes entendam que ela é essa lógica clássica moderna, eu estou dizendo, ela não é essa lógica clássica moderna. E existem diferenças substanciais. Por exemplo, a forma de compreender como são proposições. A forma de compreender as proposições totais. Porque para o lógico medieval, uma proposição total, ela denota a existência. Ou ela assume a existência. Ou ela assevera a existência. Enfim. De alguma forma você está sempre dizendo ou assumindo que o sujeito dessa proposição existe. Mas os escolásticos, como rigorosos que eram, eles fazem uma distinção dos modos de existência. Então uma coisa é algo existir como um ente real, outra coisa é algo existir como um ente da imaginação, outra coisa é ele existir como um ente de razão, e por aí vai. Mas ele existe, pelo menos, enquanto ente da imaginação ou de razão. Tá certo? Outra diferença é o princípio de explosão, que simplesmente não existe na lógica tradicional. Se a gente for fiel ao que Aristóteles entendia por inferência, a gente vai notar que o princípio de explosão, que é um problema da lógica clássica, tá? E eu concordo com os paraconsistentes nesse sentido. Isso é um problema da lógica clássica. Esse problema não existe na lógica tradicional. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre o princípio de explosão e por que ele não é verdadeiro dentro do sistema da lógica tradicional, tá certo? Bom, então até aqui essa afirmação, tudo bem, vamos seguir. De que a lógica clássica, as lógicas clássicas, são, por assim dizer, a lógica tradicional aprimorada, refinada, com os benefícios modernos, isso não é uma verdade. Muitos dos lógicos modernos mostraram ser, né, completamente ignorantes, ou então fortemente ignorantes de muitas das verdades alcançadas, das positividades alcançadas pelos lógicos clássicos ou tradicionais. É importante não... Sim, é exatamente isso. E digo mais, qualquer estudante razoável de lógica moderna sabe que isso é verdade. Tá certo? Frege, Russell conheciam muito pouco da lógica medieval. Provavelmente não conheciam alguns aspectos fundamentais da lógica tradicional, como toda a questão das proprietates terminorum, né? Que é, digamos assim, a grande inovação que acontece, uma das grandes inovações que acontece na lógica medieval após Aristóteles. Tá? Então, discussão de teoria da apelação, teoria da suplência,
da copulação. São todas discussões que não estão no horizonte de consciência dos lógicos fundadores, por assim dizer, da lógica moderna. Então, quando eu digo que muitos lógicos modernos eles não estão conscientes das positividades da lógica tradicional, isso é uma verdade quando você fala dos primeiros lógicos modernos, isso é uma verdade quando você fala da maioria dos acadêmicos iniciantes. Vamos começar pelos iniciantes em lógica. Tá? Isso é verdade porque eu já conversei com eles. Tá? Eu já conversei com eles. Eu, por exemplo, num podcast recente da Logos, eu estava conversando com lógicos modernos, estudantes de lógica moderna. E houve a afirmação ali de que, por exemplo, a lógica tradicional ela não era capaz de lidar com relações. É capaz de lidar com relações. A gente usa as proposições oblíquas, chamadas proposições oblíquas, que formam silogismos oblíquos, como o famoso silogismo Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Isso é um silogismo oblíquo, em que a gente está tratando de uma relação em que ser mãe é interpretado como uma determinação que recai sobre o sujeito, mas que não é nem o sujeito nem o predicado. Existe toda uma distinção que, por exemplo, Jacques Maritain vai discutir sobre a diferença entre um sujeito lógico e um sujeito real. Então os lógicos tradicionais estão sim conscientes da existência de relações e aptos, com o seu ferramental próprio, a lidar com esse tipo de coisa. Tá? E, no geral, entre os estudantes de lógica moderna, não se tem muito essa consciência. Quando se estuda lógica tradicional, silogística, etc., no geral, o que você faz ali na faculdade é um estudo histórico, como se você estivesse examinando uma peça de um museu, de algo que já morreu num passado remoto e foi substituído por algo simplíster melhor. Tá certo? Agora, o que essa minha afirmação não quer dizer? Ela não quer dizer que todos os lógicos modernos estão inconscientes das positividades da lógica tradicional. E isso tanto é fato que eu tive um podcast também na Logos com o professor Marcos Boeira, que é, digamos, um lógico moderno, é alguém que faz pesquisas em lógica moderna, é um grande especialista em lógica moderna, principalmente em lógicas modais e particularmente as lógicas deônticas. E ele reconhece o que eu disse. Então, assim, vamos lá. Se você é um acadêmico de lógica, você provavelmente conhece o Marcos Boeira. E se você não conhece, conversa com seus colegas de turma, conversa com seus professores, porque ele provavelmente conhece o Marcos Boeira. Marcos Boeira é alguém muito respeitado nesse meio. Tá? E conversando ali com o Marcos Boeira, ele concordou comigo que isso que a gente está chamando aqui de lógica tradicional é um universo que ainda não foi explorado completamente. Tá? Ou seja, existem aspectos da lógica tradicional que inclusive eu não devo conhecer. Você tem uma série de publicações de aprimoramentos, né, depois de... principalmente depois de Santo Tomás de Aquino, muita coisa ali não foi devidamente explorada. Né? Se bem que você chega até Ockham e Buridan, você tem assim, um pouco mais de alcance acadêmico ali. Mas depois de Buridan, você começa com uns autores ali que as pessoas... Né, Lunarejo. Pergunta pro doutor, professor Walter, não sei das quantas, se ele já ouviu falar de um lógico chamado Lunarejo. Eu poderia apostar R$100 com ele aqui que ele não conhece. E não tem problema ele não conhecer. Não é culpa dele. Tá certo? O fato é que a gente vive num ambiente em que essas coisas do passado, de modo geral, são tratadas como relíquias de um passado que já morreu.
E isso é um grande empecilho, inclusive, para que a gente possa conhecer mais desses autores. Porque quando essa propaganda é feita, existe um grande desestímulo a que se façam pesquisas bibliográficas, estude esses autores, busque conhecê-los, busque encontrar os manuscritos, etc. Então é uma afirmação que mesmo a universal ela é verdadeira no sentido de uma limitação temporal que simplesmente não nos permite desbravar a chamada lógica tradicional por inteiro. É uma limitação dos nossos tempos. Talvez daqui 100, 200, 300 anos já se tenha clareza ali sobre esses autores, quais foram suas doutrinas, etc. Mas no geral há uma ignorância muito grande. Né? E agora, quando a gente fala da parte massiva dos acadêmicos de lógica moderna, não é que eles não conhecem Lunarejo. É que eles não conhecem quase nada de Bouidan. É que eles não conhecem quase nada da teoria dos sinais de João de São Tomás. Se conhecem Proprietatis Terminorum de Pedro Spano, conhecem de ouvir falar. Não refletiram sobre as implicações disso. Então, sim, existe uma ignorância muito grande em relação à lógica tradicional. Tá? Então, tudo que está nesse short, eu sustento e provo. Não gostou? A gente debate. Vamos finalizar. Confundir também o que se costuma chamar de lógica tradicional com lógica clássica. Geralmente a lógica clássica é associada à lógica moderna. A lógica tradicional é essa lógica que vai até o século XIX. Bom, é isso. Agora eu ouvi alguém falando aí, menosprezo ao Carnielli. Vamos lá. Vamos comentar um pouco esse ponto antes da gente começar nosso react, para já deixar isso claro. Tá? Não se trata de um menosprezo, de um desprezo pelo professor Walter Carnielli, que certamente, em termos de lógica moderna, é alguém que tem muito conhecimento e alguém que tem muito a ensinar sobre lógica moderna. Tá certo? Só que de lógica tradicional, eu sinceramente sou cético do seu conhecimento. E mais gravemente, quando se fala de filosofia. Se você abre o Wikipedia dele, está lá. Acho que é lógico, matemático e filósofo. Então eu vou colocar um trecho aqui do filósofo para vocês ouvirem. E de novo, se ficar com a imagem congelada aqui, desculpe algum bug que eu não consegui resolver. Mas pelo menos escutem o áudio. A prova de Deus e fiz uma provocação muito, na minha opinião, realmente séria e profunda. É o seguinte. Eu vou provocar o artigo dele. Ele passou o link, eu vou deixar na descrição, pessoal, para quem estiver interessado em ver o artigo do. E qual é a provocação que eu faço no fim do artigo? Eu não sou ateu, eu acredito que Deus existe. Eu falo o seguinte: não tem pé nem cabeça ficar se preocupando se Deus existe ou não. Só porque. Bom, a afirmação ela já começa absurda. Tá? Porque a questão da existência de Deus é uma coisa que, sei lá, Pascal já explicou muito bem, né? Então, tipo assim, se existe, isso tem um impacto muito forte na vida das pessoas. E se não existe, isso também tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, você defender que não é uma questão importante, já é uma coisa pelo menos suspeita. Podemos colocar, é uma tese um tanto heterodoxa. Tá? Mas isso não é o pior. Ele poderia ter uma boa fundamentação na perspectiva dele para essa tese. Mas vamos ver a fundamentação dele para o que ele está dizendo. E se Deus é realmente o que a gente diz que ele pode tudo, não pode? Inclusive não existir. Ele é Deus
E ele fala, eu não existo, e daí? Seus idiotas. Pode provar que eu existo. Eu posso tudo. E pode provar, ele pode existir e não existir ao mesmo tempo. Ele pode tudo. Se eu posso pensar nisso, que uma coisa é e não é, Você não pode pensar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo e simultaneamente. Mas enfim, vamos lá. Então veja um raciocínio do sujeito. Se Deus pode tudo, ele pode inclusive não existir. Será que o professor doutor Walter Carnelli, ele sabe o que significa onipotência no escolasticismo? Sei lá. Não estou nem falando para ele conhecer, né, as diversas posições dentro do escolasticismo. Vamos ficar em Santo Tomás de Aquino, que é o mais conhecido. Será que ele sabe o que é onipotência em Santo Tomás de Aquino? Será que ele entende como que no teísmo clássico se formaliza esse tudo-poder? Deus, como perfeição, como ato puro, ele simplesmente não tem a possibilidade de não existir. E por isso que ele é tido como um ser necessário. Só que Deus é ato puro, ou seja, no sentido de que ele não tem potências passivas, porque todas elas estão atualizadas em Deus. Mas a sua onipotência tem relação com as suas potências ativas, em que, embora ele não possa atualizar algo a respeito de si mesmo, ele pode atualizar algo a respeito das criaturas, que são imperfeitas e, portanto, não são ato puro. Tem potências. Será que o doutor Walter Carnelli conhece essas distinções escolásticas? Ou se ele está falando de algo que ele simplesmente não conhece? Então, assim, não se trata de desprezar o professor Walter Carnelli. Já comecei o vídeo sem desmerecer de modo algum seu conhecimento de lógica moderna. Só que ele padece do mal dos dois seguintes males. Primeiro, ele está falando de um tema que ele não conhece. E segundo, ele não conhece um tema importante como este e se proclama filósofo. E aí eu vou até fazer uma provocação, porque o sujeito calvo aqui, que é o dono do canal, ele colocou na thumbnail o Olavo de Carvalho. Não é o Olavo de Carvalho que é o autoproclamado filósofo? Pois é. O Olavo de Carvalho não cometeria um erro grotesco como esse. Então, o Walter Carnelli ele pode ter todos os méritos dele na área dele. Não sou eu que vou questionar isso. E tem certamente, assim, muito mais conhecimento do que eu em lógica moderna. Só que se você quer falar de lógica tradicional, se você quer falar de filosofia escolástica, de teologia, porque ele se meteu a falar de teologia nesse vídeo, tá? Não só nesse momento, como em outros. Aí, ó, baixa a bola. Baixa a bola que você não sabe sobre o que você está falando. Tá certo? Agora podemos ir, enfim, para o corte específico, em que eles falam especificamente sobre mim. Uma turma jovem exaltando muito a lógica tradicional. Aí vão invocar Aristóteles, vão invocar São Tomás de Aquino, falam de razão objetiva, e parafraseando de alguns influenciadores no YouTube, né, atual, abrindo aspas aqui, acusando lógicos modernos de serem, abre aspas, fortemente ignorantes em relação às positividades alcançadas pelos lógicos tradicionais. Fecha aspas. Né? E aí, se isso vamos lá falar nesse pessoal aqui que neo não sei o que aí. Bom, vocês viram, eu expliquei
desenhei a explicação e expliquei o desenho a respeito do que eu estava falando. Né? No vídeo que se segue, vocês vão perceber que nem o Careca e nem o Dr. Walter, como que é? Walter Carnielli entenderam do que eu estava falando. Tá? E aí, vamos né, trazer o Olavo de Carvalho de novo, então. Como que se explica isso aí, do ponto de vista psicológico? Isso se explica no que o Olavo chamava de camada 4. Ou seja, o Calvo aí do canal, ele provavelmente tem uma relação assim bastante emocional com matemática e lógica moderna e tal, certo? E aí ele cria uma relação paterna com isso que na prática não é nem um sistema de ideias ou, né, uma ciência ou o que for, mas é um grupinho do qual ele faz parte e se sente acolhido. Então, quando alguém faz uma crítica objetiva a um ponto específico, ele arde o coraçãozinho dele. Isso traz um incômodo nele. E aí, ele perde totalmente a sua atenção sobre o que está sendo dito e começa a dialogar com o esquema mental que ele criou dessa pessoa que disse isso, substituindo o próprio sujeito por esse esquema mental. E aí isso é o que os lógicos modernos informais chamam de falácia do espantalho. Né? Então ele está dialogando com o espantalho da cabeça dele, porque ele nem entendeu o que essa afirmação significa. E aí começa um pouco a questão toda da lógica moderna. Vamos lá. Eu quero falar mais sobre isso durante esse vídeo, mas já aproveitar que estamos aqui, já vamos comentar um pouco esse ponto. O que eu acho da lógica moderna? Eu acho a lógica moderna uma coisa ruim? Eu acho os lógicos modernos ruins? Não, de modo algum. A lógica moderna ela tem muito valor dentro da área que lhe diz respeito. Se eu posso falar, eu vou começar falando de um ponto específico, porque a gente tem mais tempo de live aí. Agora, se eu posso falar de um ponto específico no qual a lógica tradicional é superior à lógica moderna, justamente por essa diferença de escopo e de objetivo, certo? Né? É no seu papel pedagógico. E aí quando a gente traz esse exemplo aqui diante de nós, a gente começa a perceber por quê que existe essa diferença. Porque a lógica moderna, ela vai disponibilizar para o estudante uma quantidade muito maior e muito mais aprimorada, inclusive, de formalizar a linguagem natural, né? De estruturá-la realmente. Muito bom. Isso é extremamente útil. Eles mesmos falam mais para frente de aplicações disso na filosofia, de aplicações disso na computação, na robótica, etc. Excelente. Só que aí existe um probleminha que é o seguinte: não adianta você ter o ferramental perfeito para representar tudo o que está em linguagem natural se você mesmo não for desenvolvido em linguagem natural para compreender o conteúdo dessa fala em linguagem natural e após você compreender isso, você conseguir formalizar em linguagem artificial. Ou seja, a existência de um instrumento como a lógica moderna não dispensa de modo algum o estudo da lógica tradicional. Não dispensa de modo algum de toda a educação literária que existia no medievo, inclusive, com trivium, retórica, gramática e lógica. E toda essa relação muito íntima dessas três disciplinas com a literatura, por exemplo, porque se estudava essas três disciplinas.
usando muito exemplos literários, então não dispenso um estudo de literatura, inclusive, porque essa é a condição para o próprio uso do instrumento. É que nem você ter uma faca e você fala assim, agora meus problemas estão resolvidos, agora eu nunca mais vou precisar cortar carne. Não. Você precisa saber usar a faca. Tá? Então, quando eu faço essa crítica, que veja, não é uma crítica, embora eu entenda que o Calvo, dono do canal aqui, ele tem uma dificuldade de transcender a dimensão emocional, passional da sua mente e compreender as coisas objetivamente. Eu não estou atacando o seu grupinho de lógicos modernos, tá? Essencialmente, digamos assim. Eu estou atacando acidentalmente. Porque os próprios lógicos modernos, eles poderiam ter uma postura muito melhor diante da lógica moderna em si mesma, que é um instrumento muito valioso e muito útil para algumas coisas. Né? Então, assim, quando eu faço essa crítica, no geral, aos membros acidentais do coletivo Lógicos Modernos, e vocês meio que não gostam, pois bem, o senhor Calvo, do Matemática como Hobby, está sendo um exemplo vivo da crítica que eu faço. Que é o seguinte, você não consegue compreender o que eu falo. Então, meu conselho para o senhor careca é que assine a Academia de Lógica para aprender um pouquinho de lógica. Porque você não sabe muita coisa. Você é muito fraquinho ainda. Ele colocou aqui nos comentários, visivelmente, numa tentativa de me provocar, e inclusive essa postura dele é uma postura bastante passivo-agressiva, né? Então ele fica assim, com pequenas palavrinhas para tentar sugerir alguma coisa. Então vamos lá. Ele atualizou o comentário aqui, né? Depois a gente vai dar uma lida nesse comentário com calma. Mas o comentário anterior, aqui ó, bom, aqui na descrição tá. Quer aprender lógica de verdade com quem entende? Né? Ou aqui, o youtuber Victor Helios. Mais cedo ele me chamou de influencer Victor Helios. Vocês não estão vendo minha tela, né? Enfim, depois vai ficar na edição aí. O influencer Victor Helios. Tá. A Academia de Lógica, ela ensina, a gente tem curso de lógica tradicional, ministrado por mim, que eu ensino tudo de lógica tradicional que eu sei. E estamos trazendo também um módulo de lógica moderna. Então essa discriminação que existe para vocês, né, que estão muito nessa esfera passional, de ação e reação, de discurso de acusação e defesa, só existe na cabeça de vocês. Porque no meu curso eu estou trazendo lógica moderna. Porque eu quero o bem do meu aluno. Eu quero que o meu aluno use todos os instrumentos que ele tiver à sua disposição e que forem úteis para eles. Então eu sou um professor de lógica tradicional que estou estimulando os alunos que quiserem estudar lógica moderna e que vão poder tirar benefício disso, que estudem e dando os meios práticos para eles fazerem isso. Aí alguém comentou aqui, ó. Depois ele vai ver o vídeo, vai fazer outro vídeo se vitimizando e dizendo que a intenção não era atacar. Pois é, velho, eu sou macaco velho aqui no YouTube, né? Proporcionalmente. Eu tô no YouTube desde 2020. Eu conheço essas táticas aí de você criar uma narrativa em que você se mostra como alguém muito bondoso e ameno, e aí se o outro lado vem com uma postura mais agressiva, você fica assim, precisava desse seu nível.
né? Então, assim, o sujeito diz assim, sugere basicamente que eu não ensino lógica de verdade. Ele chama um professor de influencer e youtuber. Mas se eu mandar esse cara tomar no cu na live agora, ele vai fazer esse discursinho de coitadismo. Tá certo? Tá assim, pessoalmente, o que eu prefiro como homem? Que alguém me mande tomar no cu ou que alguém tente descredibilizar o meu trabalho, a minha fonte de renda? Isso é óbvio. Vamos lá. Falar nesse pessoal que neo não sei o que aí, que neo-evangélicos, neo-cristão, neo não sei quanta, que fica falando besteira. Assim, o que é lógica? Lógicos, como é que é? Lógicos modernos. Então lá. Aí ele falou assim, neo-evangélico, neo-cristão, tal, não sei o quê. Tipo assim, você vê que o cara visivelmente nem sabe quem eu sou direito, né? O Walter Carnielli. E aí, assim, começa o mau caratismo desse careca, né? Porque é tipo assim, esse é o pior tipo de maledicência que existe. Porque uma coisa é maledicência assim, eu tenho um amiguinho aqui, eu e meu amiguinho não gostamos desse cara e a gente fica fofocando e falando mal dele. Agora outra coisa é assim, eu falo com um amigo que não conhece essa terceira pessoa e quando eu vou falar, explicar pra ele quem que é essa pessoa, eu distorço totalmente numa narrativa que eu crio quem é essa pessoa. Então eu maculo a imagem dessa terceira pessoa na mente dessa outra pessoa, desse meu amigo, que nem a conhece. Certo? Além de prejudicar a boa fama do sujeito, eu tento esse meu amigo ao pecado da maledicência e do juízo temerário. Então, assim, o que esse caraca tá fazendo é um papel, assim, de gente escrota do mais baixo nível. Porque ele tá tentando, o Walter Carnielli, a falar mal de alguém que ele não conhece. Isso é uma coisa grave, entendeu? Isso é uma coisa de um filho da puta. É uma coisa que eu não faria com um amigo meu pelo bem do meu amigo. Porque não é isso que eu quero que ele sinta. Enfim. Mas é claro, o Walter Carnielli também tem a sua parte de culpa, porque assim, você não fala sobre pessoas que você não conhece. Certo? Muito menos publicamente. Tá? Então eu tenho plena consciência do que se seguir daqui pra frente. É um discurso de alguém que não sabe de quem ele está falando. E no máximo está se limitando ou às impressões que ele teve na cabeça dele com um short de 40 segundos, ou a narrativa que o careca passou pra ele. Tá? Vamos lá. Modernos abandonaram as positividades. Começa assim. Grande ignorância dos lógicos modernos, já ouvi o que você falou? Isso. Que ignoram as positividades da lógica clássica. É isso? A lógica tradicional, fortemente generosa em relação às positividades alcançadas pelos lógicos tradicionais. Veja lá o que tradicionais O significa. que é? Vou te explicar o que lógica tradicional significa. Lógico tradicional é aquele que entende como sujeito formal da lógica os entes de razão de segunda intenção. Calma. Eu sei que a sua mente bugou. Eu sei que tá latejando. Mas já te falei. Tem um link aqui na descrição. Se você assinar, eu te ensino. E te dou um cupom de desconto ainda se você quiser, se for te ajudar. O que são as positividades alcançadas pelos lógicos tradicionais? Não sei o que é isso. Bom, o Walter Carnielli não sabe o que são as positividades
da lógica tradicional. Eu não sei se ele não entende o que o termo positividade significa, ou se ele não reconhece que a lógica tradicional trouxe uma série de benefícios, inclusive para a lógica moderna, né? Vamos lá, vamos falar um pouco dessas qualidades, digamos assim, da lógica tradicional. Então, primeira coisa, a lógica tradicional trouxe para a gente uma teoria da referência e uma teoria do significado, que é a teoria da suplência. A lógica tradicional é precursora nisso. Tá? E é precursora, não tipo assim, você deu o pontapé inicial. É precursora tipo assim, eu desenvolvi uma teoria que boa parte dos sistemas formais, ou das teorias lógicas modernas, ainda não conseguiram incorporar todas as qualidades perfeitamente. Que é quando você pega o Bertrand Russell fazendo aquele argumento tosco sobre a montanha de ouro, né? Não estou dizendo com isso que as teorias do significado e da referência da lógica moderna, ou dos filósofos da linguagem, ou o que for, não seja boa, né? De modo algum. Tá? Inclusive, a gente tem um módulo dentro da Academia de Lógica de filosofia da linguagem, ministrado pelo Alan Pacheco, em que a gente traz justamente essas teorias do significado e da referência. A gente tem uma aula para cada um dos dois temas. Tá? Mas isso é uma positividade que foi trazida pela lógica tradicional. E a lógica moderna, ela precisa incorporar isso aí. E provavelmente, talvez exista algum sistema que já incorporou, mas enfim, ela precisa ou precisou incorporar isso aí, porque é uma grande qualidade da lógica tradicional. Tá? Você tem toda o ferramental que foi disponibilizado para se apresentar um modo sólido de se construir uma ciência. Nas ciências axiomáticas. Isso já existia de forma rudimentar antes de Aristóteles, com a geometria, mas de forma rudimentar. Aristóteles ele traz uma teoria sobre como se faz isso. Você tem que ter uma premissa apodítica e uma inferência dedutivamente válida. Se tiver um sistema, ou uma ciência, ou o que for, que faz inferência sempre a partir dessas premissas apodíticas, e essas inferências são válidas, e o Aristóteles deu os meios para você avaliar se a premissa é apodítica e se a inferência é válida, você pode ter certeza do corolário, da conclusão, enfim. Então isso começou lá, em Aristóteles. A gente não está nem falando de medievo, que nem no caso da teoria da suplência. Você tem toda a construção de uma teoria da inferência baseada em linguagem natural. Né? E aí entra mais uma coisa da lógica tradicional. Porque é o seguinte, no seu cotidiano, quando você vai tomar decisões, principalmente mais urgentes, mais rápidas, ou o teu raciocínio vai ser em linguagem natural, ou ele vai ser ineficiente. Porque se ele for em linguagem artificial, ele vai ser ineficiente. Então o ser humano ele pensa habitualmente em linguagem natural. Esse fato é insuperável. E enquanto você não educar a sua mente a pensar em linguagem natural da forma correta, os efeitos práticos do estudo de lógica para você não vão se manifestar de forma substancial. Tá? Aí tem as normas da divisão e da definição, que é aquele tipo de coisa que, se os lógicos informais tivessem se atido melhor, prestado mais atenção, né? Inclusive é o Hamblin, né? O autor do Fallacies, que vai trazer mais substancialmente o que é essa divisão das falácias de Aristóteles, etc. Que foi fazer essa investigação, né? Que percebeu que tinha muita coisa de errada ali na forma como os modernos caracterizavam as falácias de Aristóteles, falácia da composição, divisão,
falácia da pergunta complexa, falácia da petição de princípio, etc. Então, se os lógicos informais modernos tivessem se atido mais a esse aspecto pequeno da lógica tradicional, que são as normas de uma boa divisão e de uma boa definição, a gente não teria essas listas de 130 falácias informais que nós temos hoje em dia. Né? E eu sei que muitas dessas, né, por exemplo, o próprio Douglas Walton, ele tem uma iniciativa interessante de organizar essas falácias no seu Argumentation Schemes, né? Mas o fato é, o lógico moderno que quer fazer isso, ele tem que olhar para o passado, ele tem que olhar para o que os lógicos tradicionais estavam dizendo. Então essas são algumas das positividades da lógica tradicional. Caso alguém não conheça. Faltava esse rapaz definir o que é uma positividade. Uma positividade dentro de uma disciplina especulativa é qualquer traço ontologicamente positivo nesse sistema. Ou qualquer proposição verdadeira. Dentro de uma disciplina prática, é qualquer utilidade que essa disciplina prática tem. Isso é uma positividade. Agora, que é uma desonestidade do caralho você falar que faltou a este jovem definir o que é uma positividade, porque você viu um short de 50 segundos e você não conseguiu entender cada um dos termos empregados por ele? Pois é. Pois é. Exemplo das positividades alcançadas. Como ele tem uma alma meio devorada pelo bicho da religião, deve tacar comida a cabeça dele, ele deve estar falando da prova da existência. É. Nesse sentido eu não discordo. E até gostaria de que minha alma fosse mais devorada ainda pelo bicho da religião. Que eu seguisse mais perfeitamente a minha religião. Com certeza. Então nesse ponto eu não discordo, tá? Ele está falando da prova da existência de Deus. Ele não sabe, como ele é um ignorante no sentido não pejorativo da palavra, uma pessoa que ignora. Certamente, sem nenhuma ofensa. Chegou lá ainda. Como ele é jovem, ele ainda não chegou a esse ponto, ele não sabe que Kurt Gödel, que foi um dos maiores lógicos matemáticos da atualidade, deu a melhor prova possível da existência de Deus. Bom, vamos lá. Isso aqui é um trecho um pouco engraçado, assim, meio ridículo. Por alguns motivos, né? Primeiro que assim, qual que é a base que esse senhorzinho está usando para dizer que eu não conheço o argumento de Gödel ou que eu sou um grande defensor do argumento ontológico de Santo Anselmo? É o fato de que no short de 50 segundos que ele viu, a imagem que tinha na tela era o argumento ontológico de Santo Anselmo. Ele só não sabe que nesse vídeo eu estava criticando o argumento ontológico de Santo Anselmo, certo? Ou seja, trazendo as críticas do próprio Santo Tomás de Aquino a esse argumento. Agora, se eu não conheço o argumento... se eu não conheço o Kurt Gödel, eu não conheço o argumento do Kurt Gödel, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Kurt Gödel. Sobre os teoremas da incompletude e da completude. Tá? E é discutível se a prova dele é melhor, né? Eu não vou me atrever a falar que não é melhor ou que é melhor, porque eu admito que eu não a estudei profundamente, embora eu a conheça. E assim, cara, nem essa é a minha questão. Meu canal não é um canal de apologética, de apostolado, sei lá. Eu sou católico e eu falo pouco disso aqui no canal porque simplesmente não é o foco. Mas enfim... tem o argumento do Alvin Plantinga também, que é muito bom, muito reconhecido também. Então, enfim. Ele lapidou a prova clássica de Santo Anselmo da Cantuária, lapidou Argumento modal, aliás. Né? usando lógica modal de ordem superior, colocou os axiomas e as premissas de maneira absolutamente clara, usando as ferramentas mais sofisticadas da lógica contemporânea,
ele chegou à conclusão que Deus existe. Parodiando esse argumento que esse rapaz talvez tenha ouvido falar, de Santo Anselmo, que basicamente é o seguinte: defina o que é Deus. A Deus tem tudo de bom. Tenho ouvido falar. Bom, eu acho bem mais provável que eu tenha lido o original de Santo Anselmo, certo? O texto original em que ele traz esse argumento, do que qualquer um dos dois aqui na minha tela tenham lido esse argumento original. Tá? Eu acho bem mais provável. Mas tá bom. Tá bom. Você aceita isso? Tá. Então, por exemplo, existia uma coisa boa? É. Então Deus existe, porque ele tem tudo de bom. Existia coisa boa, só pode existir. Porque esse argumento é informal. Porque ele parte mais ou menos dessa geleia argumentativa, né? E refina isso no máximo possível. Eu até escrevi um artigo explicando a prova de Deus e fiz uma provocação muito, na minha opinião, realmente séria e profunda. É o seguinte, Eu vou colocar o artigo dele. Ele passou o link, eu vou deixar na descrição, pessoal, para quem estiver interessado em ver o artigo do. e qual é a provocação que eu faço no fim do artigo? Eu não sou ateu, eu acredito que Deus existe. Eu falo o seguinte: não tem pé nem cabeça ficar se preocupando se Deus existe ou não. Sabe por quê? E se Deus é realmente o que a gente diz que ele pode tudo, não pode? Inclusive não existir. Ele é Deus e ele fala: eu não existo, e daí? Seus idiotas. Pode provar que eu existo. Eu posso tudo. E pode provar, ele pode existir e não existir ao mesmo tempo. Bom, esse absurdo aqui eu já comentei antes, né? Ele pode tudo. Se eu posso pensar nisso, que uma coisa é e não é, ele realiza tudo que eu posso pensar. Ou tem alguma coisa que eu possa pensar e que Deus não faz? Não, né? Porque não seria Deus. Então, assim, é uma estupidez pensar nisso, só isso. Eu rejo o preço mesmo. A impressão que eu tenho é que esses argumentos sobre a existência de Deus, a força não está nem tanto no tipo de lógica, sei lá, vou usar silogismo ou alguma outra lógica alternativa. Acho que está muito mais. A força dos argumentos reside muito mais nas premissas adotadas, de onde você vai. Exato. Você precisa definir, você não consegue fazer nenhum raciocínio chamado de lógico se você não tiver definições. E a hora que você define, você se compromete. Então, digamos assim, poderia até ser proibido, talvez alguma religião, talvez não. E aí o objetivo é não se comprometer? Talvez no judaísmo e tal, sei lá. Deve ser proibido definir Deus. Não define, aí acabou a história. O meu argumento só funciona se você adotar minhas premissas. Eu assumo que é isso e isso engraçado. Como o Spinoza tentou fazer, né? Ele escreveu um livro tentando construir um Deus de maneira axiomática e deduzir coisas a partir daí. Aquilo ali só vai funcionar para ti se você adotar aquelas premissas para que funcione, né, o processo dedutivo. O argumento mora geométrico, é parecido com a da geometria, né? Funciona para a geometria, mas não funciona para o resto, não funciona para o bom gosto. Se não funciona para o bom gosto, eu não consigo demonstrar que o bom gosto existe, vou demonstrar que Deus existe. Ou seja, mas da Guguna é linda a prova. A prova do Gödel é absolutamente linda, é uma pérola. E ajuda quem é crente, quem gosta de se apoiar na razão para apoiar a sua crença, parabéns, seja feliz. Deus é minha casa. Construção mental muito bem elaborada. Isso aqui é engraçado, né? Porque os caras estão, assim, se encaixando exatamente no que eu critico entre os lógicos modernos, né? Ou seja, a tendência majoritária dentro dos lógicos modernos, que é essa visão tecnicista da lógica. Como a lógica moderna ela tem uma certa pretensão de não se comprometer com teses metafísicas substanciais, ou se comprometer o mínimo quanto possível,
e é por isso que existe uma lógica paraconsistente, por exemplo, se existem contradições ou não, sei lá, não quero discutir isso, mas o ponto é, eu tenho que criar uma técnica que lida bem com as duas hipóteses, né? Você cai numa coisa assim, como esta, que é o seguinte. Essa prova aqui é uma prova legal. Se você for crente e quiser usar essa prova para sustentar a sua crença, legal. Ou seja, aquele compromisso filosófico basilar que é o seguinte. Eu tô numa discussão com o interlocutor. Eu e o meu interlocutor queremos chegar à verdade. Como que nós podemos fazer para se aproximar da verdade? E é aí que é nesse contexto que surge a lógica aristotélica, inclusive, né? Bom, a gente precisa de um meio claro, decidível, etc., que me possibilite definir qual que é uma posição superior. E qual que é a minha crítica aos lógicos modernos? No geral, existe essa espécie de indiferentismo entre o que é uma posição superior e o que é uma posição inferior. O que importa é qual das duas usou uma técnica mais sofisticada do ponto de vista lógico para provar a sua conclusão. Essa? Então contingentemente essa talvez seja a posição preferível. Ou nem isso, né? Ou você fica na pura apreciação técnica do argumento. Tipo assim, nossa, olha como ele fez aqui, né? Como ele foi engenhoso nessa demonstração. Que legal, que interessante. Mas não acredito em nada disso, foda-se. Vou seguir minha vida aqui. Então essa é realmente uma das minhas críticas. De novo, não a lógica moderna, porque uma ferramenta ela é indiferente ao uso que você vai fazer dela. Você pode usar a lógica moderna para ser um metafísico escolástico. Perfeitamente, perfeitamente. Você pode usar a lógica moderna para ser um niilista, sei lá. Agora, existe, sim, entre os lógicos modernos, essa tendência ao indiferentismo com relação... Ok, mas ao que isso está me conduzindo? E aí vem, por exemplo, uma nota muito importante dentro da lógica tradicional, que a gente vai apresentar na aula da semana que vem, inclusive, da Academia de Lógica. Na Academia de Lógica a gente faz aulas todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nesse estudo. E estudar lógica moderna também conosco. O link está na descrição. E uma das notas da lógica tradicional é que costumeiramente se entende que o fim da lógica é a verdade. Ou seja, também tem esse caráter instrumental na lógica tradicional. Ela é a antila das outras ciências, ou seja, é a serva das outras ciências. O matemático vai usar lógica para fazer melhor as suas demonstrações matemáticas. O físico vai usar lógica para fazer melhor as suas demonstrações físicas, etc. Só que a lógica tradicional ela tem esse fim determinado. Ela quer nos levar à verdade, ela quer nos levar a algum lugar. Por isso que ela é um instrumento muito adequado para o filósofo e para o cientista. Enfim, para o amante da sabedoria. E, portanto, para o filósofo num sentido mais amplo. Né? Só que existe dentro da lógica moderna essa tendência de ver a lógica como um instrumento que é indiferente em relação ao qual uso vai ser feito. E o instrumento pode até em si mesmo ser indiferente. O ponto é, ele não pode ser tratado pelos lógicos modernos como indiferente. Porque você é um ser humano, concreto, real. E o ser humano concreto, real, ele está sempre pela sua vontade buscando o bem e pelo seu intelecto buscando a verdade. Então ele quer usar esse instrumento que é indiferente à verdade,
Mas para buscar a verdade, ele pode fazer isso perfeitamente. E existe nos lógicos modernos uma tendência que acompanha inclusive as tendências modernas em geral na história do pensamento, a indiferença em relação a essa questão à verdade. O que muitas vezes tem relação com relativismo, mas não necessariamente. E aí pronto, se vocês queriam, tipo assim, rebater essa crítica que eu fiz aos lógicos modernos, desculpa, mas vocês acabaram de mostrar serem exemplos vivos dessa crítica. Porque vocês estão elogiando tecnicamente o argumento de Gödel, dizendo que é um argumento lindo, e aí diz assim, quem quiser usar para justificar sua crença usa, quem não quiser não usa, e faz o que você quiser com isso, e tipo assim, tanto faz, né? Então assim, isso é manifestamente uma degeneração da história do conhecimento. Essa postura é uma degeneração do que a gente poderia chamar de uma classe intelectual da sociedade. Isso, não estou falando de cristianismo. Olha para Sócrates. Olha para Sócrates. Aquilo ali é um bom exemplo para quem quer entender um pouco mais do que é a vida de um filósofo, do que é a vida que visa a sabedoria. Você não consegue imaginar Sócrates falando uma coisa dessas. Essa prova é muito sofisticada, muito interessante, tecnicamente muito bem construída, legal. E acabou a conversa. Não, ele quer saber, tipo, tá bom, então, mas ela tá certa ou tá errada? Ela provou Deus ou não? Se ela não provou Deus, por que ela não provou Deus? O que falta aí para que Deus seja provado? Ou, sei lá, se eu não acredito em Deus, qual que vai ser o meu argumento em resposta a essa técnica sofisticada para provar Deus? Né? Então, a maioria dos lógicos modernos se tornaram engenheiros. É isso, eles são engenheiros. E assim, vou falar, esse vídeo ficou bem feio pro careca da matemática. E até pro Walter Sanielli. Carnielli, perdão, sei lá. Ficou feio, sabe? Se você vê os comentários, a gente vai dar uma lida daqui a pouco nos comentários. O pessoal tá tipo, meu, vocês botaram um vídeo na descrição, tiveram a audácia de colocar um vídeo na descrição, que justamente prova que o que vocês estão falando não tem nada a ver com o vídeo na descrição em questão. Tipo assim, que vergonha alheia, entendeu? Mas depois a gente dá uma olhada nos comentários, tá? Vamos seguir, faltam 5 minutos aqui. E só para esclarecer para quem tá ao vivo aqui conosco, a imagem tá dando umas travadas, eu tô tentando recolocar ela, mas ela sai toda hora. Então vou recolocar de novo, mas ela vai cair provavelmente daqui a pouco. Então vocês escutam pelo menos o áudio. Coloca aí na estante, exibe para todo mundo. Beleza. E aí se pergunta, né? Se me também me perguntaram se eu me preocupo com a minha identidade. Eu não me preocupo firmemente com isso. Com nada. Nem a prova da existência de Deus, nem a não prova. Não interessa. Acho que tudo isso daí está fora do alcance humano. Nós fazemos o que podemos. Então, respondendo, a lógica tenta modelar a razão humana, de máquina, de bicho, de lagarta, de macaco, de gato, sei lá. Até a razão dos objetos, sei lá, até o martelo deve ter uma razão
Mas então acaba que hoje, na modernidade, os lógicos eles localizam. Pô, aqui tem a lógica de silogismo que é bom para essa função, né? Agora, se você muda para um contexto, sei lá, o advogado que tenta ali perante o júri tentando argumentar, pô, a lógica de silogismo já talvez não seja suficiente, é preciso encontrar um outro tipo para estruturar. Pelo contrário, para o advogado, vai ser extremamente importante a lógica tradicional. A lógica moderna, ela pode ajudar bastante, assim, a parte das lógicas deônticas, etc. Valeu. As lógicas deônticas, etc. Se o cara quiser preparar ali a argumentação dele antes do tribunal e tal, né? Mas ali no momento específico em que ele está raciocinando ali diante do juiz, diante do outro advogado, enfim. Ou então, claro, né, tem algumas peças que não acontecem presencialmente no tribunal, enfim. Mas assim, exige um domínio da linguagem, exige inclusive um domínio da retórica clássica, entendeu? Então o Trivium, o exemplo escolhido aqui pelo nosso careca, assim, foi o pior possível. Porque pro advogado, o Trivium, assim, é extremamente importante. Eu tenho muitos alunos advogados da área do direito, né? Para quem que eu diria assim, lógica moderna é importante, tá? Tem o caso né, como eu disse, o programador, tal, os caras da computação. E de novo, eu não dispenso ainda o uso da lógica tradicional, tá? Porque a lógica tradicional, vamos lá, a gente tem que lembrar que é o seguinte: a gente está falando de uma disciplina que era estudada quando o sujeito tinha 14 anos. Então a lógica tradicional, embora ela tenha um grau de complexificação e sofisticação muito grande na hora de questões mais avançadas, né, na hora de debater questões mais avançadas como o argumento ontológico do Santos Anselmo, ela é um instrumento muito urgente, muito importante no início de uma formação intelectual, né? Na educação bruta mesmo da pessoa. Então a lógica tradicional, ela é indicada para todo mundo. A lógica moderna, ela é indicada para alguns. Esses alguns vão ter que estudar, na minha visão, o que é melhor, que elas estudem lógica tradicional e lógica moderna depois. Tá? E quais são essas pessoas? Bom, lógica moderna ela vai ser muito útil, por exemplo, para programadores, o pessoal da robótica, etc. Tá? Pode ser muito útil também para advogados e tal, pessoal do direito, por conta desses sistemas deônticos, etc. Tá? E, portanto, eu não estou reduzindo de modo algum a utilidade da lógica moderna a uma finalidade puramente técnica, como computação. Não, ela é útil também para a filosofia. Tá? Ela é útil também para a filosofia. E se preparem, eu tenho certeza que nesse vídeo vai ter muito espantalho dizendo assim: o Vitor Aurélio está dizendo que lógica moderna só serve para robótica. Vai se fuder, entendeu? Eu estou falando aqui explicitamente o oposto. Tá? A lógica moderna ela tem utilidade sim na filosofia, só que é o seguinte, ela tem utilidade especial na filosofia na discussão de temas bem avançados, como o argumento ontológico de Gödel. Tá? Para você discutir essa parte mais sofisticada de metafísica, toda a parte de lógica modal, né, que já existia em Aristóteles. Lógica modal, lógica indutiva, ao contrário do que muitas pessoas pensam, já existiam em Aristóteles. Mas é manifestamente muito inferior, né, em relação à lógica modal dos lógicos modernos. Então, no geral, a lógica moderna vai ser muito útil para pessoas que querem discutir esse tipo de coisa. Tá? Mas ela não é de modo algum uma ferramenta indispensável para o cidadão comum ou mesmo para todos os filósofos. Não. Ela é muito útil para alguns filósofos que vão, né, e alguns cientistas que vão seguir
numa trilha específica de estudos e tal. E ela realmente é importante para essas pessoas, tá? Realmente. Então que isso fique claro. Você que é meu seguidor aqui ou é meu aluno, quando você vê comentário dizendo assim, o Victorelli está negando a importância da lógica moderna, você vai comentar o seguinte: vai tomar no seu cu, seu maledicente do caralho. Beleza? Esse é o nosso pacto aqui. Eu não tenho tempo para ficar respondendo todo mundo, tá? Não tenho interesse também. Então vocês me ajudam com isso. Que a mentira ela corre muito mais rápido do que a verdade. E honestamente eu tô numa fase que eu não tô muito interessado em ficar desmentindo essas coisas, tá? Eu sei que quem quer realmente entender o que eu tô falando vai estar assistindo um vídeo como esse, vai ter assistido os meus outros vídeos, que eu tenho outros vídeos falando sobre lógica moderna também, falando sobre a minha visão a respeito disso, e vai entender o que eu tô dizendo, tá? Esse canal ele não é para todo mundo. Ele não é um canal para todo mundo. Eu não quero que todos vocês que estão aqui me compreendam, tá? Alguns não vão compreender mesmo, por limitações próprias. Esse canal eu tô falando com uma tribo específica. E é vocês que eu quero, especialmente, que entendam o que eu tô falando, justamente para tirar o proveito das coisas que eu tô falando. Vamos lá. Sua argumentação, então você vai mapeando essas outras formas de você estruturar uma inferência, uma argumentação. Ou seja, falar de que a lógica é a única lógica tradicional, mesmo do tempo de Aristóteles, tinha a lógica dos estoicos, que já diferenciava da lógica de Aristóteles. E aqui assim, né? Aquele momento em que você se questiona: será que realmente não é importante estudar lógica tradicional? Porque se vocês observarem assim, o raciocínio que o Walter está construindo aqui não faz o menor sentido do que ele está falando. Porque se a lógica tradicional é importante, na época de Aristóteles não existia só lógica aristotélica. Então você está dizendo que lógica tradicional é lógica aristotélica? Eu mal posso compreender o que você está dizendo, entendeu? Então assim, como eu disse, todo respeito ao Walter, certo? É um professor muito erudito em lógica moderna. Mas, desculpa, eu, modesto professor de lógica tradicional, conseguiria montar uma linha de raciocínio melhor do que o senhor. Em linguagem natural, num contexto espontâneo como esse, numa conversa de YouTube. Tá? Eu já expliquei mais cedo o que é lógica tradicional. O que a gente pode entender por lógica tradicional. Que é uma das exceções. Mas necessariamente a gente está falando de uma síntese, de uma forma ou de outra, né? Existem diferentes formas de sintetizar isso, mas é sempre uma síntese entre lógica aristotélica, lógica estoica, lógica dos megáricos e por aí vai. Não é só lógica aristotélica, tá? De modo algum. De modo algum. O pessoal que pensa em lógica tradicional pensa em silogismo simples, categórico, né? Ah, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Em lógica tradicional, a gente fala de silogismos modais. O triângulo necessariamente tem 3 lados. A gente fala de proposições oblíquas relacionais, eu dei o exemplo mais cedo, né? É Maria, mãe de Deus, etc. Ou João é irmão de Pedro. A gente trata de múltiplas formas de argumentos, inclusive tá para sair muito em breve, aí, se Deus quiser, a minha calculadora de lógica, que a gente vai deixar no ar aí, vai colocar no ar aí em breve, tá? E aí você vai ter uma ideia um pouco melhor do que é a teoria da inferência dentro da lógica tradicional e por que ela não é só silogismo simples categórico.
A gente tem os antimemas, a gente tem os silogismos hipotéticos, a gente tem os silogismos que são os condicionais, a gente tem os silogismos disjuntivos, a gente tem os silogismos conjuntivos, a gente tem os silogismos copulativos, a gente tem, dentro dos silogismos compostos, os epicoeremas, nós temos os sorites, nós temos os polissilogismos, nós temos os dilemas, em todas as suas variações. Então que acabe esse espantalho de que lógica tradicional é todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Pronto. Né? Porque ela levava em conta, por exemplo, uma coisa que a lógica do silogística não leva, que é raciocinar com, sei lá, com silogismo hipotético, né? Alguma coisa assim, se isso, então aquilo. Se chove, então o chão molha. A lógica de Aristóteles não dá para falar sobre isso. Ela é muito bela para falar sobre um fragmento da linguagem, maravilhosa. A lógica silogística para falar sobre um fragmento da linguagem. Ela não fala sobre tudo. O silogismo hipotético não fazia parte da lógica de Aristóteles. Hoje em dia, a lógica contemporânea, chamada lógica clássica, né, deram um nome muito malandro para ela, né? É como se eu chamasse a bossa nova de a única música clássica de verdade. E qualquer outra coisa que foge disso não é clássico. Né? Então, a hora que você dá o nome de uma coisa normal, clássico e tal, você já rotulou que o resto não funciona. Genuíno. Essa é a genuína, o resto não é. Alternativo pode soar para quem é mais leigo que e é conservador, tem medo de coisas novas, do pós-modernismo que está relativizando a cultura, a verdade, que está impregnando, está chegando na lógica. Bem, essas lógicas alternativas não é que está dizendo que você está tentando mudar a maneira como se percebe a realidade, né? Claro que não. Não tem nada a ver com... É a lógica do Ford. Você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma lógica alternativa, lógica difusa. Lógica difusa. O que ela faz? Ela relativiza a pertinência ao valor de verdade, né? As coisas não precisam ser verdadeiro ou falso, elas podem ter um valor no meio. Muito bem, ela modela a linguagem humana. É assim que a gente faz. Tava bom o bife? Ah, mais ou menos. Não consigo dar uma resposta sim ou não, mas você consegue dar um... Ah, tava melhor do que teve antes. Não, de ontem tava melhor. Nós humanos falamos de maneira a relativizar o grau de verdade. Então essa lógica difusa constrói uma matemática sofisticada, não é besteira que alguém levantou de manhã e depois do café e depois essa besteira, mas como matemática sofisticada para... Inclusive eu conversei com o Zadé sobre isso, com a Inter, exatamente sobre isso. Ele falou para mim, eu perguntei, professor Zadé, Lopes Zadé, né, que é o criador da lógica de tudo. Lá em Berkeley, ele ficava num cantinho, lá num buraco, lá cheio de livros, meio mofado. Aí, tipo assim, tem um cara não, né? Tem muitas pessoas que dizem isso. O cara fez um donate pra falar que eu sou olavista. Tipo assim, o sujeito, ele tem a dedicação de tirar dinheiro da conta bancária dele e colocar na minha, só pra me fazer uma ofensa. Ele acha que eu vou sair ofendido com isso. Aí eu digo, né, assim, quando eu falo que eu tenho preocupação em falar com o meu público. Você acha que uma anta dessa, que acha que eu sou olavista porque eu fumo cigarro, é o meu público-alvo realmente? Você acha que é com esse tipo de pessoa que eu quero dialogar? Entendeu? Você acha que esse é o tipo de pessoa que tem a capacidade de compreender o meu curso? Porque vamos ser honestos, tanto da perspectiva do bem, do pouco bem que eu gostaria de trazer para o mundo neste momento, quanto da perspectiva financeira, meu objetivo é trazer as pessoas para minha escola. Isso vai me trazer dinheiro? Vai. Mas isso também vai realizar um pouco do que eu acredito quando a gente fala de conhecimento, que é o seguinte: conhecimento é uma coisa muito poderosa. E quando você obtém um pouco desse conhecimento, e você usufrui um pouco desse poder que o conhecimento te deu, é seu dever praticamente compartilhar isso com outras pessoas. Né?
Então, você acha que esse é o público-alvo que vai comprar o meu curso? Não vai. E se comprar, não vai entender. Vai entrar em congestão mental e vai começar a chorar. Você entendeu? Foi conversar com ele. Eu falei, a lógica difusa, ela realmente dá alguma perspectiva, fundamento da matemática? Ele falou, não, isso aí é uma lógica para engenheiro. Para engenheiro aproximar. Tá vendo? Ele estava errado, porque hoje em dia ela dá sim Olha, algumas coisas para o fundamento da matemática, o fundamento, né, da ciência, mas ele modestamente falou, não, isso aí é uma ferramenta para aproximar a conversa da matemática da conversa do engenheiro. Isso ele me disse, né? E então é isso, uma lógica alternativa, a lógica difusa. Ela não é pós-moderna, pós-verdade, nada disso. É um instrumento um instrumento que você consegue aplicar, né? Você vai, como você falou, é até mais útil para um cara aplicado como um engenheiro. Não, perfeito. É o que a gente falou até aqui, né? A lógica difusa, as lógicas paraconsistentes, elas não têm, né, necessariamente a pretensão de defender, no caso da lógica difusa, por exemplo, que proposições podem não ser nem verdadeiras nem falsas, mas lhe dá um instrumental necessário para lidar com essa possibilidade, caso ela seja verdadeira, ou caso alguém trate ela como verdadeira. E mesma coisa com relação à lógica paraconsistente. O objetivo dela não é provar que a contradição existe ou assumir que ela existe. Mas se ela existir, e nem ontologicamente existir, mas, por exemplo, se existir uma contradição dentro de um programa de computador, o sistema não vai trivializar por completo e ele vai ter uma forma de conter os danos, digamos assim. Então é óbvio. É uma característica das lógicas modernas uma certa indiferença a essas questões. Tá? A última coisa que a lógica moderna quer é se comprometer com uma tese metafísica tão importante, tão grave quanto existem contradições ou não existem contradições. Então a ferramenta em si ela não está asseverando X ou Y. Agora, a gente não pode negar um fato, que é o seguinte: existe uma correlação no pensamento moderno, no pensamento contemporâneo, em que essas tentativas de se criar sistemas, né, lógicas, que são indiferentes a essa questão da existência ou não de contradições, é concomitante ao crescimento do relativismo. Porque na escolástica, a posição relativista era simplesmente um absurdo, que ninguém acreditava. Né? Então, assim, os seres humanos agem motivadamente. Então, a existência dessa correlação, você tratar mera coincidência, não é mera coincidência. E se você observar o fato de que, sim, muitos lógicos modernos, tá? Eu não falo nem não necessariamente, mas também dos lógicos mais proeminentes, os caras que escreveram livros e têm publicações acadêmicas, mas fala assim da massa mesmo, tá? Existe sim uma tendência relativista, essa tendência de uma indiferença em relação a questões metafísicas como essas, o que é, digamos assim, já um relativismo passivo. Tá? Então existe essa correlação. Existe. É óbvio. Engenheiro, hoje eu ouvi falar até que lógica paraconsistente, tem gente lá no Japão usando em robô, coisas do tipo, então Pô, eu vou falar sobre isso. Não é, gente, isso aí tem centenas de coisas. O que a lógica paraconsistente é? É a lógica não de procurar contradição, mas de sobreviver à contradição.
uma lógica dos sobreviventes. Como assim? Na lógica contemporânea, chamada clássica, chamada clássica, quando você encontra uma contradição, você tem direito de explodir. Você tem direito de deduzir qualquer coisa. Se eu digo que hoje está frio e hoje não está frio, daí eu deduzo que o Papa é marciano. Legitimamente, ela me dá esse direito. É um direito oblíquo, né? Eu não quero essa besteira. Ninguém raciocina assim. Então, o que a lógica paraconsistente faz? Arranca fora esse bug. Pois é, esse bug não existe na lógica tradicional. Você compreender adequadamente o que é a teoria da inferência. E sim, eu sei que o princípio da explosão ele foi tratado, por exemplo, por Bouidan. Tá? Eu sei disso. Mas se você se ater ao que o Aristóteles entende por inferência, tá? Em que existe uma relação de continência da conclusão nas premissas, continência lógica e não necessariamente epistêmica, esse é o erro, por exemplo, de John Stuart Mill, você vai perceber que o princípio de explosão simplesmente não funciona. Tem alguma relação com o que Aristóteles chama de falácia da causa falsa. Tá? Que inclusive também é outra falácia que foi assim absurdamente distorcida pelos lógicos informais modernos. Né? Tem nada a ver com ir da correlação à causalidade, isso é post-hoc ergo propter hoc, é uma falácia indutiva, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Esse corta fora esse ramo horroroso que vai me permitir falar besteira, porque ninguém usa. Ninguém usa, então não precisa disso na racionalidade. E ela funda uma lógica onde isso não vale. Esse princípio da explosão não vale. Pronto, é uma lógica que sobrevive a hora que você cometer uma contradição, e se você estiver apelando para a lógica no clássica, ela segura a onda, procura por esclarecer o que está acontecendo, te dá um tempo para você rever as suas premissas, ao invés de explodir. Percebe? Então, o computador munido com lógica paraconsistente, usando o banco de dados contraditório, ele não vai travar, ele não vai dar tilt, como se diz, né? Ele vai parar e falar, peraí, olha, aqui tem um problema aqui, ó. Vamos tentar resolver? É maior racionalidade, é mais racional do que a lógica clássica. Então não é assim como muita gente pensa aí, como eu já ouvi gente importante falar besteira desse tipo assim. A lógica paraconsistente procura contradições. Isso é tão estúpido como dizer que a vacina procura doença. Né? A vacina da Covid procura... Bom, ele fala de lógica clássica. Bom, primeiro, como eu disse, o Walter ele tem uma certa falta de clareza no raciocínio dele. Então ele se perde na sua linha de raciocínio, ele muda de assunto, enfim. Então não dá pra saber, mas de duas uma. Ou ele tá falando de uma coisa que é simplesmente não pertinente à discussão em questão, porque a discussão é sobre lógica tradicional e não lógica clássica, ou lógicas clássicas, tá? Ou ele simplesmente comete uma falácia do espantalho. Porque ele está tratando a lógica tradicional como a lógica clássica, que é precisamente o erro que eu advirto no meu vídeo, de 50 segundos. Porque a lógica tradicional ela está privada de uma série de defeitos que estão presentes na lógica clássica, e tanto estão que os lógicos modernos perceberam e tentaram corrigir com lógicas alternativas, como a lógica paraconsistente. Tá? Então esse é precisamente o meu ponto. O Sr. Walter está concordando com o meu ponto nessa altura do vídeo. Gente com Covid, não. Ela tenta sobreviver à Covid, só isso. Um cara totalmente ignorante e lógico vai falar assim, a lógica paraconsistente sabe lidar com contradições. Aí vai falar, então quer dizer que ele aceita as contradições que não está. E aí já começa a imaginar coisa que não... Gosta de contradições, vai atrás de contradições, né? Não vai atrás. E você, é tão estúpido quando eu falo assim, ó, a vacina do sarampo fica procurando botar sarampo em todo mundo para ela funcionar. Tão estúpido quanto...
Pois é, é sempre muito confortável, né, você dialogar com o espantalho que foi criado pela tua cabeça, né? Sei lá, talvez exista alguém que diga que a lógica paraconsistente ela busca contradições, pode ser, pode ser. Mas é que existe uma distinção também, e aí existe o chamado pensamento metonímico. Existe uma distinção entre você dizer assim, os lógicos paraconsistentes buscam X e dizer a lógica paraconsistente busca X. Né? Porque dizer que os lógicos paraconsistentes buscam contradições, cara, pega o caso do Newton da Costa. Você vê que é claramente uma questão importante para ele essa discussão. Se existem ou não contradições. Né? Então, assim, o que se predica das partes não se predica do todo. E, portanto, um ataque aos lógicos paraconsistentes, que no geral, como os lógicos modernos de modo geral, tem essa tendência, vamos chamar de indiferentista, a questão da verdade. Uma crítica aos lógicos paraconsistentes não é uma crítica à lógica paraconsistente. São coisas diferentes. Estúpido quanto isso. Né? Só que tem muita gente inteligente que, inacreditavelmente, eu que estudo a racionalidade, vejo assim, que como a inteligência é fabulosa na raça humana, mesmo a pessoa mais estúpida tem racionalidade, mas também como tem estupidez, né? Como tem bobagem. De gente que você olha assim e fala, caraca, o cara é tão inteligente, eu não esperava isso dele, né? Isso é muito comum. Bom, pronto. Está comentado o vídeo. Acabou. Deixa eu ler esse comentário aqui, Victor. Fixa nesse comentário para que alguém possa avisar o Victor Helios e convidá-lo a ler e responder durante sua live em resposta a esse vídeo. O professor Walter Carnielli assistiu previamente ao short em questão. Nele aparece uma prova da essência de Deus, acompanhada da afirmação de que os lógicos modernos são fortemente ignorantes quanto às verdades e positividades. Tá. Quais são exatamente essas verdades e positividades? Respondido. Poderia dar evidências dessa a sua alegação de que lógicos modernos seriam ignorantes em relação a tais positividades? Daí. Em outro vídeo, A Lógica Paraconsistente de Newton da Costa, você afirma: eu tenho ressalvas em relação ao pensamento de Newton da Costa. Discordo de algumas coisas. Há pontos em que o pensamento dele é um pouco conturbado. Poderia, então, apresentar de maneira técnica e clara quais são esses pontos de discordância e em que sentido o pensamento de Newton da Costa parece conturbado? Seguinte, aquele livro de epistemologia do Newton da Costa, deixa eu pegar o nome exato aqui. É Fundamentos de alguma coisa. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. Ele manifesta um pensamento sobre a contradição que eu não concordo. Tá? Basicamente é isso. Eu li esse livro há bastante tempo. Tá? Eu admito que eu não lembro de tanta coisa. Eu sei que ele trata ali das diversas instâncias da realidade em que você poderia falar da existência de uma contradição. Tá? E a minha leitura naquela época, eu discordei.
Além disso, eu já vi um podcast, né, uma entrevista, sei lá, do Newton da Costa aqui no YouTube, em que ele fala alguns pensamentos dele, que eu discordo, pensamentos filosóficos mesmo. Tá? Agora, assim, é um tema sobre o qual eu não vejo muita coisa há bastante tempo. E eu não vou conseguir, e até não vou conseguir ser justo com ele, puxando de memória quais eram precisamente os pensamentos e respondendo agora, tá? Eu precisaria revisar, é uma coisa que eu estudei há bastante tempo e agora estou estudando outras coisas, tá? Mas quem sabe eu possa, quando eu aprofundar melhor na obra dele, fazer críticas mais pontuais. Agora o ponto é, por que você está tão incomodado assim com o fato de que eu tenho discordâncias com o Newton da Costa? Será que você está sentindo exatamente aquilo que eu falei no início? Ou seja, eu estou atacando um ídolo importante dentro do seu clubinho? Inclusive o Newton da Costa, ele foi, ou não sei se ele morreu sendo, né? Mas ele foi amigo do Olavo de Carvalho. Isso é uma curiosidade que algumas pessoas não sabem. Por que você ficou tão incomodado com a afirmação de que eu discordo de alguma coisa? Né? Considerando que grande parte do seu público é leigo em lógica e que, em muitos casos, está aprendendo lógica tradicional por meio de seus cursos, seria importante que tais críticas fossem apresentadas com todo o rigor e alcance do seu conhecimento. Bom, não. Porque as minhas discordâncias com relação ao Newton da Costa não são em lógica. Necessariamente. Não são em lógica. Eu mesmo tenho uma visão, por exemplo, em metalógica, que eu ainda estou lapidando. Mas é certo que, por exemplo, a visão metalógica dos escolásticos é discordante da visão dos modernos, incluindo o Newton da Costa. Com relação ao que é a lógica. Qual que é o centro da lógica. Né? Mas isso é uma questão que, para mim, ainda está por ser resolvida. Então, se eu tenho uma discordância em lógica com o Newton da Costa, seria essa, provavelmente. Deixando claro o que exatamente está sendo defendido e por quê. Do contrário, o que você fala pode gerar preconceitos infundados sobre a comunidade de lógicos contemporâneos. Não. Os preconceitos que existem contra os lógicos contemporâneos são fundados. Tá? Pelos motivos que eu já trouxe. No geral, o lógico contemporâneo, ele encara a lógica tradicional como um artigo de museu que morreu lá atrás e que não tem muito a contribuir. Essa é a visão majoritária quando a gente fala de lógicos contemporâneos. Se a gente pegar a massa de lógicos contemporâneos. Talvez, tá? Talvez, inclusive, entre os lógicos mais proeminentes, mais conhecidos. Talvez. Isso não afirmo com certeza. Mas certamente entre os estudantes de lógica moderna em geral. Os acadêmicos de lógica moderna em geral. Tá? Você estaria disposto a participar de um debate ao vivo com o professor Walter Carnielli, no qual pudesse apresentar de forma explícita e técnica suas ressalvas aos trabalhos de Newton da Costa? Caso haja interesse, possa entrar em contato com o professor Walter e tentar viabilizar esse encontro. Bom, como eu disse, quando eu voltar a discutir a questão, a explorar a questão de epistemologia, principalmente, ou de metafísica, por exemplo, com relação à existência de contradições, eu posso perfeitamente debater com o professor Walter Carnielli. Posso perfeitamente. Posso, inclusive, debater sobre a questão da metalógica que eu vinha falando. O que é a lógica? Bom, já saiu aqui a tela de vocês.
Eu não tenho problema nenhum em debater sobre temas que eu tenho uma posição formada. Né? Por exemplo, eu tenho uma posição formada de que existe essa tendência indiferentista dentro da lógica moderna, entendeu? E pronto, eu tenho essa posição formada. Agora, você debateria sobre isso? Bom, um debate ele é um diálogo racional. Então são necessárias provas para isso. Como que você prova uma afirmação de caráter tão contingencial quanto esta? A maioria dos lógicos modernos tem uma tendência específica. Sei lá. Teria que refletir se é uma coisa que pode ser debatida, se é um tema debatível. Tá? Mas convido o Walter Carnielli, a gente debate sobre isso. Eu vou ter que pensar sobre como eu formularia esses argumentos. Eu tenho uma acusação ainda mais severa sobre isso, que é o seguinte. Quem não percebe isso, ou está sendo insincero, ou é ignorante. Que existe essa tendência é um fato. Tá, corte fraquíssimo porque o professor ataca um adversário que não conhece, a partir de uma frase sem contexto, e tenta adivinhar o que o oponente tem em mente. Bom, pois é. Ah, mas ele viu shorts antes. O shorts também é sem contexto, certo? As críticas que o Victor apresenta aos lógicos modernos, sejam elas justas ou injustas, bem ou mal fundamentadas, não têm a ver com as provas da essência de Deus, a respeito das quais, inclusive, eu creio que o Victor seja ambivalente. Pois é, eu tenho vídeos criticando tanto o argumento ontológico de Santo Anselmo, quanto a primeira via de São Tomás de Aquino, por exemplo. Se o professor conhecesse mais especificamente o crítico, tenho certeza de que seria capaz de apresentar uma resposta mais substanciosa. Admiro muito o professor Walter, mas ele parece meio afetado quando se trata de religião. Pois é, afetado e palpiteiro. Qual é a relação entre neo-evangélicos e um grupo de católicos falando de Aristóteles? Além disso, não faz sentido atribuir as críticas do Victorelli a um suposto teísmo militante, como se ele estivesse tentando provar Deus pela lógica tradicional. Pois é, tem mais vídeo, tipo assim, questionando provas da essência de Deus do que afirmando, sabe? Victorelli conhece Gödel, então deve saber como observou o professor que argumentos a favor dele. Tá. Dizer que o Victor tá com a alma carcomida pela religião, sem nem mesmo saber quem ele é, também parece extremamente absurdo. Sim. E outra, o que diabos o Olavo tá fazendo na thumb? Seu canal é muito bom, você não precisa apelar pra esse tipo de conteúdo. É lamentável, né? Lamentável. O sujeito quis, provavelmente, um pouco de audiência. O Victor Helios é realmente um proselitista. Tá bom. Caralho, bicho, o próprio link que você deixou na descrição do corte, onde o Victorelli fala isso, já demonstra que você distorceu a fala dele. Bizarro tu ter a coragem de postar isso. Tem gente que prefere sacrificar a boa fama, a sua própria honestidade, para ter alguns minutinhos de atenção, tá? Teve, conseguiu o que queria, tá?
Qualquer pessoa minimamente versada em lógica, que não é o caso do Victor Aurelius, jamais negaria as realizações de autores como Aristóteles, Escuto, etc. A própria crítica do Victor Aurelius parte de um espantalho. Kant, que o Victor Aurelius faria pouco caso, você tirou isso do seu ânus, dizia explicitamente que Aristóteles tinha feito tudo o que havia de ser feito para fazer em matéria de lógica. Sim, todo mundo sabe disso, essa citação mais, assim, lugar comum do universo. Inclusive, há toda uma iniciativa de reconstruir o silogismo aristotélico a partir de modelos axiomáticos, quer através de lógica proposicional, quer através de conjuntos. Sim, eu sei que existe. Inclusive, a gente está vendo de traduzir algumas coisas assim. Algumas iniciativas desse tipo. É um perigo, para não dizer desonestidade, você selecionar partes de uma fala e, a partir das mesmas, conjecturar sobre o que um autor expositor quis dizer. Pois é. Pois é. Eu sou extremamente cuidadoso com esse tipo de coisa. Eu detesto esse tipo de desonestidade. Tá? Eu nem conheço o Walter Carnielli, mas por saber que ele foi orientado pelo Newton da Costa, eu já supus que ele devia ser um lógico razoável quando se fala de lógica contemporânea. E o Walter está desafiado para debater sobre as afirmações dele a respeito da onipotência divina. Podemos debater isso aí também. Uma atitude madura é mostrar ao seu entrevistado o trecho completo. Ou, o que acho mais honesto, convidar ao canal a pessoa que fez uma colocação que você achou inconclusiva. Como eu disse, o Walter Carnielli ele agiu errado. Ele agiu de uma forma assim escrota, moralmente. Mas o caso desse careca aí é ainda mais grave. Ele quis mostrar um trecho incompleto e macular a imagem de uma outra pessoa na mente de um sujeito e botar o cara pra falar público sobre essa pessoa a partir desse trecho de 50 segundos que ele viu. Cara, olha a irresponsabilidade desse maluco. Tipo, Você tá vendo um monte de comentário aqui de gente, tipo, questionando o cara. Eu vi até algum comentário por aí de alguém falando que gosta do professor Walter Carnielli, mas achou desonesto isso, achou feio e tal. Tipo assim, você tá botando em risco a credibilidade e a boa fama do cara ao fazer isso. Tipo assim, não é que você foi escroto comigo. Não é que você agiu incorretamente comigo. É que você agiu de forma incorreta com o Walter. Entendeu? Você expôs ele a uma situação em que ele pode falar um monte de coisa errada por não conhecer do que ele está falando. Ou seja, de mim. Não sabe quem eu sou. Que coisa feia, que coisa horrível, coisa adolescente. Da forma que foi feita a colocação, o convidado ficou em uma posição de exposição exatamente. O autor da menção pode simplesmente dizer que é responsável pelo que escreveu e não pelo que você ou o convidado entendeu.
Você foi desonesto ao apresentar a fala do Victor Helios. O que imagino que ele tenha tentado dizer com positividade lógica tradicional refere-se a conquistas, feitos, méritos, etc. Pois é, uma coisa bem intuitiva, né? O Victor Helios não descarta a lógica clássica, apenas aponta que dentro do que procura discutir, ela apresenta certos problemas. Entre eles, o fato de ser mais enxuta em relação ao conteúdo metafísico e ontológico, algo que não apenas os Zé Cruzadinhos malvadões afirmam, mas que também é uma discussão presente em Quine, ou ainda dificuldades na transição da linguagem artificial para a natural, como o paradoxo da implicação material. Questão que preocupou não só os Zé Cruzadinhos malvadões, mas também autores como o Lewis, né, e os desenvolvedores da lógica de relevância. O seu deboche em relação à fala é notável, pois você já saiu sorrindo ao soltar essa frase sem contexto, sem honestidade intelectual, e ao menos tentar conhecer os status questiones do tema, ou, no mínimo, assistir ao vídeo completo do Victor Helios em vez de um short. Também é notável a sua thumbnail prepotente colocando um Olavo desfocado, talvez insinuando que ele está morto, vai saber, e ironizando a fala de Victor Helios, enquanto apresenta Carnelli como ignorante, introduzindo-o de forma arbitrária em sua discussão pessoal. Pois é. O cara tem alguma birra em relação a mim, assim, porque ele é uma criança mimada. E aí ele quis, assim, tipo, pegar uma pessoa de autoridade no meio dele e colocar ele contra mim também, pra ele se sentir melhor, assim, tipo, eu sou apoiado pelo Walter Carnelli, sabe? Soma-se a isso o comentário fixado. Eu quero aprender lógica de verdade com quem entende. No mais, acredito que o Carnelli seja uma grande referência lógica no nosso país. Lógica para consenso de Fernando da Costa. Ele foi claramente tendencioso, mais ou menos por seu mérito. Já você, que em tese deveria ser um canal imparcial de divulgação científica, matemática especificamente, conseguiu se inserir uma briguinha digna de fofocalizando Léo Dias ao Choquei, que você tanto queria. Victor Helios foi um dos únicos que fizeram um vídeo em memória ao professor Newton da Costa após sua passagem e reconhecendo seu legado na lógica paraconsistente, que aliás foi o professor desse senhor. Esse ataque ao Victor foi sem motivo, de graça, desnecessário, mas vida que segue. Pois é, cara, pois é. Mas isso é aquilo que eu já falei mais cedo. O cara, ele cai nesse nível puramente passional da comunicação. E aí ele vê uma objeção muito pontual dirigida aos lógicos modernos. E ele se sente extremamente ofendido. Ele se sente pessoalmente atacado, inclusive. Ele começa a querer interpretar todas as falas do sujeito a partir dessa perspectiva, a partir desse tom. Ele nem consegue entender o que a pessoa está falando. Sei lá como esse sujeito entendeu o vídeo do Newton da Costa. Tipo assim, eu fiz uma homenagem lá mesmo ao Newton da Costa, né? Que é um autor brasileiro importante, que assim é pouco conhecido pelos brasileiros de modo geral e merece seu reconhecimento pela lógica paraconsistente, pelas lógicas paraconsistentes. E tipo, o cara quis ver o meu vídeo, tipo, eu acho que no fundinho aqui ele quer atacar ele, na verdade. A bagunça desse sujeito deve ser uma coisa infernal, assim. Esses caras têm que dar um passinho atrás e estudar um pouco de lógica tradicional, de literatura, de retórica, antes de estudar matemática. Inclusive, nesse vídeo, apesar de assinar respeito ao professor Newton da Costa, ele próprio afirma que só gravou o conteúdo porque sua comunidade vinha pedindo insistentemente sua opinião sobre lógica paraconsistente. E ele viu nisso uma oportunidade de gerar conteúdo. Veja aí o filho da puta. Verme. O sujeito fala assim, ele próprio afirma que ele mistura coisas que eu afirmei com coisas que ele tirou da cabeça maluca dele, que ele quis inventar para corroborar a própria narrativa interior que ele criou de que eu sou um inimigo das lógicas modernas.
Aí ele cita a fala das ressalvas. Tá, isso aqui ele já falou mais à frente. Ah lá, ele expôs o professor Walter a falar de religião, tipo assim, isso claramente incomodou o público que admira ele, sabe? Pô, isso é de uma cretinice do caralho, cara. O professor Walter teria que se ligar que o que esse cara fez assim foi de uma maldade, entendeu? Como que você expõe o seu convidado dessa forma? Bom, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando nos comentários aqui. Victor, como está o projeto Shape Lógico? Cara, nesse final de ano foi um pouco mais difícil porque eu tô morando no Paraná agora, né? E eu vim pra São Paulo. Eu tô desde o início de dezembro aqui em São Paulo e aí tem a casa do meu pai pra visitar, a casa da minha mãe, a casa da minha sogra, a casa do meu sogro. Eu tô cada hora num lugar assim, então tá difícil assim de foi difícil manter em dezembro agora. Mas em janeiro volto pra minha casa, graças a Deus. E aí as coisas vão se alinhar novamente. Bom, é isso, gente. Agradeço pela audiência de todos. Sei lá, eu acho que pro meu público mesmo não era nem necessário eu ter feito isso, né? Parando pra pensar. Eu acho que são respostas bem, tipo assim, óbvias, né? Aí eu consegui explicar um pouco mais da minha visão também sobre lógica moderna, lógica tradicional e tal. Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. E convido todos a entrarem na Academia de Lógica para estudar lógica comigo, lógica tradicional, lógica moderna. E é isso. Ano que vem teremos ótimos conteúdos. Estou preparando aqui alguns vídeos bem legais, tá? Agradeço pela audiência. Esses malucos no comentário, cara. Bom, vamos lá. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Acho que semana que vem talvez tenha mais live aí ou algum vídeo, sei lá. Tá certo? E aproveitem, sim. Aproveitem que a Academia de Lógica do Octóribus está aberta. Eu não sei realmente se vai ficar aberta para sempre agora ou se a gente vai fechar depois do Natal. É realmente uma questão que a gente ainda não decidiu, tá? Então, pode fechar agora, pode continuar aberta, mas se você quiser garantir a sua vaga, garanta, tá? O link tá aí na descrição para vocês. E agradeço, tá certo? Valeu, boa noite, até mais.